Olá, estamos começando mais um Portocast aqui no estúdio da WorldCom Brasil e hoje nós estamos recebendo aqui o Lúcio Lage, que é diretor na ProcessLog e Comics. Lúcio, seja bem-vindo aqui ao nosso Portocast. Muito obrigado, André. É um prazer estar com vocês aqui nesse seminário, aí, nesse conteúdo para impactar o pessoal e contribuir aí com essa parte de comércio exterior. Oh, legal, Lúcio. Lúcio, eu queria que antes da gente começar a falar sobre o comércio internacional, comércio exterior, eu queria que você também falasse um pouco da tua experiência, porque você morou na China, né? Você trabalhou lá, né? Quanto tempo você ficou lá? O que isso facilitou na tua vida, na tua carreira, para a tua relação internacional? Acho que isso foi fundamental, né? Com certeza, foi bem... foi o meu divisor de águas, assim, né? Então, pouco depois, trabalhei um pouco no Brasil, que já na parte de comércio exterior. Antes de ir para lá? Antes de ir para lá. Então, eu sou mineiro, né? Eu sou do sul de Minas, de uma cidade bem pequena. Forte no Café, é uma cidade de 20 mil habitantes. E fui para Uberlândia fazer faculdade, fiz Relações Internacionais. E um pouco depois de eu formar, apareceu uma oportunidade de ir para a China para trabalhar lá. Então, eu falo até que um dos pré-requisitos, assim, um ponto decisivo você precisa estar aqui daqui 1,5 semana. Vem ou não vem? Então, aceitei o desafio, fui para lá para trabalhar. 1 semana depois já estava lá, terminei tudo. Em que lugar? Fui para Shenzhen. Shenzhen. Conheço Shenzhen. Do lado de Hong Kong. E passei um ano lá. Então, Shenzhen é um berço de universidades, né? Sim, é o que a gente fala que é o Vale do Silício lá da China, Isso. né? Então, o polo tecnológico, então, as grandes empresas de telecomunicações, de energia, estão naquele de computação, né? Estão ali. E antes mesmo de ir para lá, eu já estava interessado, já pensava, já tinha olhares para a China, né? Então já trabalhava com China, trabalhava com trading da China também, e fui para lá, já estudava mandarim por um tempo, então realmente estar na China abriu meus olhos para ver na prática ali como é que funciona a indústria mundial, vamos dizer assim, né? Que a China hoje produz de tudo e mudou muito a visão de que a China é aquele produtor de produto barato e de má qualidade, né? Então, China... hoje está vários exemplos aí nos mais diferentes setores, inclusive de tecnologia, que a China hoje produz produtos de altíssima qualidade. É aquilo, né? Você escolhe o que você quer comprar. Você vai ter da qualidade a qualidade F, você tem a opção de escolher a qualidade que você quer. E você vê a dinâmica de como que funciona isso lá na China, né? Entender o fluxo, quanto ela impacta no mercado internacional, como os feriados, então a gente fala muito disso, né? Então os feriados da China impactam na cadeia de produção e na cadeia logística do mundo todo. Então você tem que estar muito ligado nisso e estar lá a gente vê a dinâmica, né? Então morei um tempo na China, voltei para o Brasil depois para abrir o escritório. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 1 ano lá. 1 ano. E voltei para abrir o escritório da empresa aqui no Brasil, do nosso grupo lá, né? Então foi quando eu entrei no negócio. Então vim em 2015 para cá, vim para Santos para abrir o escritório aqui. Por causa do porto, né, questões de operação. Que é a China Link. Que é a China Link. Depois a gente foi abrindo para outras áreas também, né, que é a PROS, a parte de logística, desembaraço. Então, a China Link ela ajuda o cliente desde o começo ali, desde levar ele para a China, para as missões empresariais e buscar o produto, acompanhar a produção, verificar a qualidade. Depois as outras empresas fazem a parte operacional e daí para frente. Então, estando na China, eu via o tanto de coisa que a China tem e a maneira de trabalho do chinês, né? Então, depois que eu voltei para cá, eu fui pra lá, estou em abril agora, mês que vem pra lá. Sempre que tem a Canton Fair, que é uma feira de negócio que a gente acompanha, a gente tá levando... Que é a maior feira do mundo. Exatamente, a gente tá levando 240 empresários aproximadamente pra lá, nessa feira de abril. Então a gente talvez a empresa que mais leva empresários pra China. E cada vez que eu volto lá é impressionante. Eu geralmente vou em abril e outubro. Eu vou em abril... Outubro já é diferente, aí em abril dando mas com a velocidade que as coisas acontecem, né? A gente está falando de construção. Você vai lá em abril, por exemplo, a construção está na base, um prédio. Você volta em outubro, já estão acabando. Tudo muito rápido lá, né? Tudo muito grande. Eu tive o prazer de jantar num prédio daqueles bem altos, lá em cima, que era o restaurante, em Shenzhen. E eu lembro que tinha uma obra na frente, um prédio em construção, e era por volta de meia-noite. E o pessoal fazendo solda, né? E os brasileiros ficaram tudo admirados. Pô, eles estão soldando no escuro, não sei o quê. E aí a pessoa que estava nos acompanhando falou, não, aqui são 3 turnos de 8 horas, né? O prédio funciona 24 horas em construção, não para, né? Então, realmente, é isso que faz a diferença, né? Até porque, pela própria necessidade deles, né? Não tem como
eles não, ou eles pararem ou não ter essa velocidade de produção, porque eles têm essa necessidade de abastecer o mundo com isso, né? Hoje, eu acho que não tem um país do mundo que não seja dependente da China, né? É tudo muito conectado, Tudo muito direto ou conectado, né? indiretamente, mas é muito conectado mesmo. E além da demanda interna também, né? Que é a maior população do absurdo, mundo, né? é gigante, junto com a Índia ali, né? Então, A Índia depende muito da China? a Índia tem relações, sim, ela está desenvolvendo muito, então, tanto em nível populacional, né? Então, que ela vem crescendo muito também, e industrialmente também a Índia, muita gente tem olhado para a Índia como um novo mercado hoje também, né? Então, e sim, tem relações com a China, que acaba dependendo bastante. É. Agora, na Process Log, vocês fazem o agenciamento de carga, faz todo esse serviço, né, para quem quer importar e exportar, principalmente barateando o custo de importação. Esse é o grande sentido, né, da prestação de serviço de vocês. Essa E é a esse ideia. momento atual aí que a gente está vendo, 2 guerras no mundo que estão acontecendo, isso tem impactado no custo do frete marítimo? Impacta bastante, Bastante. assim. Então, a gente acaba influenciando as rotas, né? Então, uma vez que está tendo todo o conflito ali, rotas que passam ali pelo Mar Vermelho, pela rota ali, o Canal de Suez, acabam tendo um impacto direto ali. Então, muita gente muitos armadores, né, os donos dos navios, acabam mudando suas rotas, fazendo o contorno ali pela África. Isso acaba impactando em termos Em termos de dias, o que que aumenta isso navegando? Aumentaria bem que umas 2 semanas ali. 2 semanas, né? É um Semana, custo absurdo, né? É, um preço, então, e o custo e o tempo da carga. Então, acaba tendo impacto direto ali e acaba sendo um repasse de preços, né? Então, quem acaba sofrendo com isso é o consumidor final ali, que acaba sendo um repasse de preços e você acaba não tendo como fugir. Então, o preço aumenta e quem está com pressa para receber a carga acaba tendo que esperar um pouco mais. Paga mais caro e demora mais tempo para chegar, né? Exatamente. Agora, Lúcio, como é que você está vendo aí o Brasil nesse cenário mundial, né? Porque, assim, eu vejo que com o que está acontecendo de guerras, a gente teve o advento aí do Covid há 4 anos atrás, eu sempre falei, nossa, o Brasil está perdendo novamente a oportunidade de se colocar perante o mundo como um país industrial, né? Um país que pode ter produção. E a gente novamente está saindo aí de toda essa crise de saúde mundial que a gente teve, né? E o Brasil não se posicionou. Eu até sempre cito um exemplo, Lúcio, que foi o seguinte: o Brasil zerou a alíquota de importação de agulhas e seringas para poder fazer a vacinação. Mas o Brasil não zerou a alíquota para você fazer uma fábrica no Brasil de seringas e agulhas. Então, é um erro, né? É um erro estratégico. Por quê? Poderia ser um atrativo, né? Até para empresas alemãs, para as empresas que estão na Europa ali, que precisam ter produção e podem ver o Brasil também como um país, né, de competitividade, né? Como é que você tem visto aí o cenário do Brasil perante o mundo, aí, já que você tem tanta relação com a China, com esse comércio asiático? O Brasil, eu diria que tem muito a aprender com a China, né? O modo de produção deles e ter esse olhar mais de desenvolvimento, mais de manufatura. O Brasil hoje exporta muita parte de produtos mais primários, né? A indústria ainda é bem limitada, assim. Eu falo, a gente leva muitas empresas para a China, né? Então, eu falo que a gente sempre em abril, outubro, eu tô lá, a gente está com um grupo grande de empresas lá. E eu já vi vários exemplos. Acho que um aprendizado seria ir para fora para ver de perto lá. Eu cito um exemplo de um cliente de indústria, né? Que ele foi para a China, ele trabalha com um produto bem específico. Ele é de Goiás e ele trabalha com um produto que é do agro, né? Tem uma indústria de rolete de borracha para descascar arroz na parte do agro. Então, ele vende esses produtos para essa parte, é uma indústria aqui no Brasil, e vende produto para essa área do agro ali. Ele foi para lá para buscar produtos para trazer esse tipo de produto. E a gente ficou, a feira geralmente são 5 dias, né? Chegou cada etapa, na etapa dele, então a gente estava vendo máquinas, produtos dessa área. Era 3º dia de feira ali, 4º dia, ele chegou para mim, Lúcio, não importei nada ainda, não fiz nada, mas ele tinha ido visitar algumas fábricas. Falou, um detalhe que eu vi ali do processo produtivo de uma fábrica que produz o mesmo produto que eu produzo, o que eu vou economizar de entender um processo que essa fábrica faz lá, já pagou minha viagem, já valeu a pena. Eu não importei nada ainda, mas... Então, eu acho que tem que ter mais esse networking, assim, esse benchmark. Esse aprendizado, Esse aprendizado. E tá aberto, né? E indo para fora, pegando a experiência de quem faz isso muito bem, eu acho que é um ótimo caminho, assim, para as indústrias
estimularem e entrarem, de repente, até verem oportunidades, né, de produtos que não produzem ainda e aperfeiçoar o que eles produzem. Esse é o grande negócio, né? Eu viajei durante 18 anos visitando portos no mundo, né? Tive por 3 vezes na China, Singapura também, em 2019, que me chamou muito a atenção. Como é que um país tão pequeno daquele tem um comércio exterior tão grande, né? Hoje acho que é o 6º maior porto do mundo, né, em movimentação. Então, assim, a experiência internacional, esse aprendizado é o que faz a diferença realmente para nós. Só que quando a gente chega aqui, Lúcia, a gente vê tanto entraves burocráticos, né, dentro do Brasil, que acabam falando assim, pô, o Brasil não é um país para se desenvolver, o Brasil não é um país para né? trazer esse conceito de indústria, né? Porque a gente tem hoje aí, somos um dos maiores exportadores do mundo em soja, suco de laranja, uma série da cadeia do agronegócio, né? Mas a gente não vê o processamento disso, a gente ainda exporta commodity cru, né? Que não agrega valor, né? E nessas suas andanças, eu tenho certeza que você deve ver e não só apresentar para esses teus clientes muitas soluções que muita gente fala assim, pô, por que a gente não consegue fazer isso no Brasil, né? É muito difícil. Mas, Lúcio, eu queria ver a tua visão com relação à questão do transporte, que vocês devem operar um pouco do transporte de modal aéreo, né, de mercadorias que são alto valor agregado e tal. Como é que você vê a relação internacional com o Brasil no transporte de carga aérea? Ela tem aumentado, tem sido procurada? Porque as grandes empresas de distribuição, aí, o Mercado Livre, o Alibaba, todos esses que entraram no Brasil estão se dando bem, né? A gente teve esse mercado crescer. Você acha que é uma tendência no crescimento do transporte de carga aérea? É uma coisa que tem intensificado, sim. Então, desde esses pequenos envios, né? Então, cada vez mais do courier em si, mas investindo mais em estrutura e aumentando essa demanda, né? É tudo isso, uma lei de oferta e demanda. Então, quanto mais pessoas demandam esse tipo de serviço, muito impulsionado por do e-commerce mesmo, isso gera uma demanda a mais que faz com que o mercado fique mais competitivo e promova uma redução do custo desse frete aéreo também. E é o que a gente fala, todo mundo quer receber mais rápido, né? Então, tempo é dinheiro, então a gente vê uma perspectiva de ter um cenário mais propício para isso, né? Então, alguns importadores que sempre optaram pelo marítimo já estão analisando alguns casos de trazer via aérea. Claro que alguns produtos o valor agregado não permite, né? Não faz tanto sentido, mas a gente já vê algum certo movimento em alguns casos nesse sentido. Porque aí a velocidade, o tempo que a mercadoria chega é infinitamente menor, né? O transporte aéreo é muito rápido mesmo, né? Você, nessa tua atuação, você teve alguma experiência internacional que você trabalhou com essa logística aérea lá na China, por exemplo? A gente... processo que a gente faz aqui, né? Estando fisicamente lá, o processo já é muito mais na parte produtiva e de visitar mais as fábricas, fornecedores. Então, a gente ajuda muito a questão de abrir mercado, né? Então, mas sim, a gente vem fazendo... Inclusive, quando se é uma carga urgente, né? Então, cargas para algum evento específico, exposição... Então, a gente acaba tendo alguns exemplos, sim, e a gente vem feito... Cargas específicas, né? É porque no Brasil ainda, infelizmente, a gente tem só 3 aeroportos que movimentam mais de 90% da carga, né? Que é Guarulhos, Campinas e Manaus, né? O resto a gente sabe que é muito carga de barriga de avião, muito pouco, não compensa fazer esse trabalho. Agora, Lúcio, dentro da Process, vocês têm feito uma demanda e você tem visto um mercado crescente aí na questão da importação ou da exportação do Brasil para fora? Ou esse mercado ele está estagnado, você não vê tendência de esse mercado evoluir, de ter um aumento, principalmente na parte de serviços? Não, a gente vem percebendo, o ano começou aquecido para a gente, né? Então, tanto por demandas fechadas... O ano aqui e o ano na China, né? Porque sempre tem essa interferência, né? Exatamente, são tantos projetos fechados. Então, a gente depende muito a gente fala que são projetos de uns 3 meses essa importação, né? Principalmente falando em China, que é um mês produzindo, mas um mês da carga navegando mais ou menos, talvez um pouco mais um mês ali de processos lá na China, burocráticos lá, liberação aqui. Então, muita coisa que chegou agora, né? Que foi fechado agora, é reflexo de processos iniciados no ano passado. Então,
Então o ano sempre começa aquecido nesse começo por causa do Ano Novo Chinês também. Que a gente foi em fevereiro, né? Que é tem que estar muito, como eu falei, antenado nas datas lá, comemorativas na China, que a China praticamente para nessa época. Então, eu morando lá, eu vi realmente isso na prática, de que... É quando a China para. descansa. É quando a China descansa. Então, imagino que muita gente do Brasil inteiro trabalha em São Paulo. É como se fosse um Natal, assim, que todo mundo volta para suas casas, vão para o interior, e ali para a indústria, para... Se você produziu... Se você não terminou a produção, tem que esperar para voltar à produção. Se você produziu, mas a carga está na fábrica, você não consegue levar até o porto. Se está no porto, às vezes você não consegue embarcar. Então, a China realmente para e volta depois de desse tempo, quase um mês. Então, um feriado oficialmente é uma semana, mas muita empresa no começo de fevereiro já estava começando a parar e outras foram até o final de fevereiro. Então, quase um mês que a China realmente para e quando volta... tudo acumulado, todo mundo tem que embarcar. Então, tem uma demanda forte para embarcar antes do feriado. Então, em janeiro, todo mundo estava querendo embarcar. Faz uma pressão para embarcar antes. E com isso, sobem os preços também. Então, está falando isso. E quando volta também, tem até algumas quebras de propostas que foram feitas antes por uma alta demanda, que foi o que aconteceu também. Então, atrelado, além dessa questão de toda a guerra, dos conflitos e da questão do aumento do frete a nível global, falando em China... No começo de março agora, a gente percebeu um aumento também por essa alta demanda voltando do feriado, todo mundo querendo embarcar. Então, os armadores veem uma oportunidade ali de aumentar seus preços também. Entendi, para melhorar o seu resultado, né? Agora, você tem visto, assim, na tua empresa, na sua prestação de serviço, uma alta no serviço, né? Na demanda de serviço, porque tem aumentado as importações. A gente não tem... eu falo sempre que o Brasil, há 20 anos atrás, tomou uma decisão de não ser um país industrial. Sim. E a gente veio perdendo de lá para cá, acho que até um pouco mais, uns 30 anos para cá, a gente veio perdendo o potencial industrial do Brasil, o que é uma pena, né? Sim. Mas a gente ficou dependente basicamente daquilo que a China produz mesmo e trazer para nós. Então, assim, a gente tem importado, e eu tenho falado o seguinte, toda a relação de saúde, ele é basicamente importado. O Brasil hoje, ele não produz, quase zero o que ele produz na área da saúde. Então a gente fala assim, a saúde está cara no Brasil, porque é uma saúde dolarizada. A gente depende do comércio internacional para trazer isso para cá, né? E muitas vezes não tem esse incentivo que você falou. Então, além da questão do aprendizado que eu falei de aprender com lá fora, é interessante que se tenha mais medidas de incentivos, de impostos, estrutura, para favorecer com que, vamos incentivar, trazer insumos para que seja produzido aqui. Vamos incentivar maneiras para favorecer nesse sentido. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente percebe um aumento, sim, tanto de clientes da casa, né, que já estão acostumados a importar, estão aumentando suas frequências de embarque. E a gente trabalha muito com novos importadores também. Então, foi um ano que começou bem aquecido nesse sentido também. Então, vários novos clientes que estão começando a importar, a gente começa esse processo do zero, desde buscar o produto lá na China, fazer toda a produção e trazer. Então, o ano começou... Vocês dão toda essa assessoria para os clientes ir lá, acompanhar ele na China, buscar o produto ideal para ele? Exatamente. Então, independente da demanda, a gente ajuda desde levando para a China, nessas missões, que ele vê de perto lá, então ele consegue escolher. Mas também, caso ele não tenha disponibilidade, a gente consegue buscar para ele o produto. Ele passa uma demanda com foto, descrição, e a gente faz toda a busca lá com a nossa equipe do Brasil e da China para encontrar o produto e simular quanto que isso vai chegar na porta dele para ele se programar e entender como é que vai funcionar. Entendi, porque aí ele já sabe, já chega com o logo da empresa dele, já chega tudo pronto só para ele pôr na prateleira, né? Essa é a ideia. Então, código de barra, e dá para trazer uma amostra de repente. Então, a gente falou do aéreo, então é muito mais comum ainda nesse caso. Então, uma importação, eu falei, dura uns 3 meses, mais ou menos, desde a produção, logística e processos burocráticos ali. Uma amostra, se pedir uma semana, está aqui, né? Então, você consegue testar esse produto antes de fazer um pedido maior. Tá. E essa carteira de clientes que vocês trabalham, são clientes basicamente brasileiros ou são clientes aqui que fazem parte do Mercosul, aqui da região? Não, grande foco... Brasil mesmo. Brasil, mas muito pulverizado, bem diverso mesmo. Tem cliente do Rio Grande do Sul, a região norte, nordeste... Mas tudo dentro do Brasil, tudo né? dentro do Brasil, os mais diferentes setores. Algum setor mais específico, no agronegócio
O setor industrial é mais Bem pulverizado? diverso, é pulverizado, mas a gente vem crescido muito a parte de autopeças, por exemplo, Autopeças, tem né? crescido muito a parte de utilidade doméstica, acessórios eletrônicos, mas é um pouco de tudo. Acaba pegando construção, uma das coisas máquinas. uma das coisas que eu tenho falado, né, com essa mudança da matriz energética, principalmente dos automóveis. Quando a gente fala automóvel, não é só carro, né? A gente tem que falar motocicleta, carro, caminhão, ônibus, tudo quanto é algo que se movimenta, né, vai ser movido à eletricidade, né? Sim. E isso basicamente vai ser tudo fabricado na China, né? Só que precisa ser montado em algum lugar. Porque esses componentes eles vão vir basicamente aí desmontados dentro de containers. No navio precisam ter, né, a linha de montagem. Eu falo que a Baixada Santista ela poderia receber esse tipo de empresa que faz a montagem no Brasil, né? E daqui leva não só para todo o Brasil, mas também para todo o Mercosul. Então eu vejo assim, Lúcio, eu sou um grande defensor que a Baixada precisa trazer essas linhas de montagem, precisa trazer a indústria aqui para perto do porto, para economizar no frete que você recebe no porto, aí você tem que levar muitas vezes ali para São Paulo, para a Grande São Paulo, e muitas vezes trazer de volta para o porto para poder exportar de novo, né? Então eu defendo muito que a Baixada Santista ela tem que ter um incentivo para essa linha de montagem, porque você falou da indústria automotiva, grande parte dos automóveis vão ser fabricados na China, mas montados nos países, né? Vocês têm notado assim, na cadeia automobilística, assim, uma certa surpresa, né? Porque a gente tem visto aí as montadoras surpreendendo montadoras que têm mais de 100 anos, né? Sim. E elas chegando ao ponto aí de rápido, carros mais vendidos nos Estados Unidos, na Ásia também, né? Então, isso tem vindo para o Brasil? Eu falo que o mundo inteiro tá olhando para isso, né? Então, essa parte de energia renovável, produção elétrica, falando na China de novo lá, então, desde 2014, quando eu fui para a China, para cá, a parte de placa solar, energias renováveis na feira em si, mudou drasticamente. Então, o que era um espaço pequenininho lá, hoje já é um pavilhão inteiro e cresce cada vez mais, né? Um pavilhão de novas energias. Então, isso tem intensificado em todos os sentidos, isso impacta nos carros, em todas as feiras que a gente vai participar em várias feiras no Brasil, quando a gente vai para a China também. Então, e a gente percebe esse movimento dessas indústrias que estão tornando cada vez mais relevantes, especialmente dos carros, vindo para cá também, né? Isso mudou muito. Eu lembro que quando eu comecei a fazer os estudos lá do Complexo Andaraguá, nós temos 1.100.000 metros de telhado e eu fiz um estudo para colocar placa fotovoltaica no telhado para uma geração de energia. E na época a gente conseguia ali ter 80 megas de geração de energia pela quantidade de placa. A evolução é tão grande de 10 anos para cá que hoje eu consigo triplicar a potência disso, porque as mesmas placas hoje estão gerando mais energia, porque cada vez mais eles estão conseguindo fazer com que ela tenha mais absorção do sol e aquilo ali se transforme em energia, que hoje é realmente uma usina de produção. Né? Então, assim, eu imagino que toda vez que você vai na feira, deve ter novidade dizendo o seguinte, olha, agora a placa está produzindo mais, a gente consegue armazenar mais, a gente consegue ter um resultado melhor, então deve ser uma surpresa muito grande, né, cara? Um aumento muito grande da demanda que acaba impactando ser cada vez mais acessível, né? Então, a gente participa de grupos de empresas, cada vez mais empresas que prestam esse serviço, né, de instalação e de venda desse tipo de produto. E cada vez mais você andando na rua mesmo, assim, olhando, chegando no aeroporto, você desce em São Paulo, cada vez mais você vê isso aumentando, né? Então, é o futuro mesmo. É um caminho sem volta, né? Isso aí não tem jeito, porque é uma tendência do mundo a caminhar para isso e o Brasil não vai ficar de fora, né? Agora, Lúcio, nessa tua experiência aí que você aprendeu e tem esses 10 anos praticamente de quando você foi para a China, para os dias atuais aí, né? Você deve ter visto muita transformação na parte dos teus serviços, dos serviços prestados, né? O que você hoje daria de conselho para um jovem que está querendo entrar no mercado, principalmente aqui na região da Baixada Santista, que a gente tem um índice de desemprego acima da média nacional? O que me entristece muito, porque nós temos aí 9,7% de índice de desemprego no Brasil e a Baixada tem 11,3%. Então, assim, a gente tem aqui um grande potencial de gerador de emprego, de gerador de negócios, que é o porto,
de Santos, o maior porto do hemisfério sul, e ao mesmo tempo de ter um alto índice de desemprego. Por quê? Porque são pessoas que não estão preparadas para o mercado de trabalho. Porque eu tenho certeza que todas as empresas da atividade logística que eu pergunto está precisando contratar, mas não tem o jovem disposto a se qualificar. O que você poderia dar de incentivo de falar o seguinte: olha, eu acho que esse caminho aqui o jovem vai poder ter uma graduação, uma qualificação, que isso aqui pode servir para ele no futuro. E a gente, quando fala futuro, não pode falar mais futuro de 15, 20 anos, Sim, sempre futuro de 4, 5 anos, né? Porque muda muito. Mas na tua experiência hoje, nesses 10 anos aí, entre ida para a China e hoje no mercado, o que você poderia passar de mensagem para um jovem? Eu diria que você tem que buscar cada vez mais conhecimento e estar aberto, né? Então, o que a gente nesse período, nesse tempo, assim, eu participei de várias entrevistas, lidei com várias pessoas e muito além do conhecimento, que sim, é muito importante, né? Então, você direcionar num termo de um curso, numa formação, mas o que ensina mesmo é a prática. E você tá aberto a conhecer e entrar para se diferenciar, né? Então, você fazer além. Então, as pessoas, às vezes, ficam muito acomodadas. Então, não se contente de fazer o mínimo ou o que é pedido, né? Então, a gente fala, quem se destaca é quem faz a gente fala muito em over-deliver lá na empresa, né? Então, é você fazer, é você surpreender. Se seu cliente pediu se você se comprometeu com o seu cliente a entregar algo até sexta-feira, poxa, tenta entregar na quinta, ele vai ser surpreendido positivamente. Se você se comprometeu aí até tal ponto, vai um pouquinho mais, faz além e trabalhar a comunicação, né? Então, desde a entrevista, dependendo de uma vaga comercial ou operacional, você tem que saber se vender, você tem que saber ter uma articulação, seja para falar com o cliente, seja para falar com alguém do time. Então, invista em praticar, exercitar a comunicação e buscar fazer além, né? Sempre isso, não só no trabalho, né? Então, a gente vê isso no dia a dia, com a família, com os amigos. Então, procure sempre surpreender positivamente. Acho que é isso que vai fazer um diferencial. A gente também fala muito isso aqui. Eu acho que esse negócio do comprometimento, você ter aquela proatividade de ir lá, resolver, não trazer problema, hoje é o grande diferencial, né? E também o network, né? O que você falou, se comunicar, saber ir lá, resolver um problema, trazer a solução, fazer a surpresa, deixar um cliente feliz, bem atendido, é uma coisa que valoriza demais, porque o cliente vira fiel a você, né? Eu sempre falo isso, é importante, porque o cliente fala assim, pô, essa pessoa me resolve, eu brinco sempre assim, mecânico bom é aquele que domingo à noite vai lá debaixo de chuva resolver o problema do teu carro. E esse aí você fala assim, esse cara é bom. É um exemplo que você fala assim, a pessoa quando tem uma dificuldade liga, o cara vai lá e resolve isso aí. Mas, Lúcio, eu queria agradecer, a gente está chegando ao final, agradecer demais aqui a tua participação. Uma das preocupações que eu tinha realmente, que eu tenho visto, é uma preocupação muito grande com esse negócio do aumento do valor do frete internacional, em razão das guerras, né? Por quê? Porque isso reflete, como você colocou, no preço final da mercadoria na prateleira, né? E a gente está com um Brasil aí empobrecido com a nossa economia, né? Até o salário mínimo hoje no Brasil é menor que o salário mínimo da China, né? Então, assim, a gente vê e fica preocupado. Então, foi muito bom a tua participação, quero que a gente consiga debater mais vezes esse mercado internacional, principalmente aproveitar a sua experiência da China, e foi um prazer muito grande te receber aqui. Eu que agradeço, até obrigado, foi um prazer contribuir, sempre à disposição para contribuir. Obrigado, Lúcio. Valeu.